Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, né? Na noite deste dia, que é uma noite abençoada, quinta-feira. Tivemos um culto na igreja, um culto onde teve uma palavra maravilhosa, né? Uma palavra abençoada, 2 Reis, capítulo 5, né? No versículo 2 em diante, narrando a respeito de um certo rei que estava leproso, chamado Naamã. E esse rei, ele reinava na época de... Na verdade, Naamã não era um rei, Naamã era general do exército, né? General do exército da Síria, né? E a Bíblia vai dizer que Azael vai e mata o rei da Síria, Eliseu sabe, e acaba, né, reinando em seu lugar. E o rei, na verdade, na gestão de Eliseu, o rei de Israel, era Jorão, né? A gente confunde muito Jeroboão com Jorão. Foi uma bênção a leitura da palavra hoje. Pena, tá? Que vem um sujeito de outro ministério aí, só Deus na causa, não tem o que fazer, né? Ainda tá com a coisa de Camboriú na cabeça, um sujeito à toa aí, né? Na hora da mensagem eleva o fundo musical. Não é necessário isso. O mais importante é a mensagem. Não adianta elevar fundo musical para dar sensação no coração de alguém se o Espírito Santo não falar através da mensagem. Se aumentar, mais uma vez, pode deixar o sujeito aí. Se aumentar, mais uma vez, seja sábado ou domingo, ou no meio da mensagem, levanta e manda baixar. Já estou avisando, hein? Já estou avisando. Eu vou na igreja para ouvir a mensagem, não para ouvir fundo musical. Atrapalhando uma mensagem maravilhosa, linda, abençoada, dito por um pastor que nem é daqui, pastor que foi convidado, né, para estar na igreja, né, pregando. Bom, fazer o quê, né? Cada um dá o que tem, né? E ele foi uma bênção, tinha uma palavra profética a respeito, né, de Eliseu e Naamã e a sua cura maravilhosa. Capítulo 5 de 2 Reis, né? Versículo 2 em diante ali, ele pegou, foi uma bênção, uma mensagem de vitória. Mas pena que sempre tem um perturbado, sabe, o sujeito é lá da outra igreja, não está servindo mais lá, fica o dia inteiro no Zap vendo Camboriú, aí acha que igreja é Camboriú, tá? É outro também, o sujeito à toa, sabe? Faz isso no sábado e no domingo para ver se eu não vou levantar no meio da igreja lá e não vou mandar você abaixar o som. Levanta, dou um grito ainda. Brinca não, hein? Vai fazer bagunça lá na tua igreja. Aqui não vem não. Vem perturbar aqui não. Mensagem é mais importante do que música. Né? Para completar ainda, o outro lá que estava dirigindo o culto parece que ficou com saudade do ralabucho da nega Jana, né? Chamou o rapaz para cantar, mandou apagar a luz. Eu vou te contar um negócio, é o inferninho que ia a luz apagada, né? Vem não, que eu tô de olho. Aí depois fica falando o que eu falo. Depois fica me perseguindo aí. Um culto abençoado, um culto maravilhoso. Começa a fazer besteira. Um bota o fundo musical lá nas alturas, não dá nem para ouvir o pregador. A gente que é músico, a gente não sabe se segue a música que está cantando ou se segue a linha de raciocínio do pregador. Fica esses perturbados aí que não tem o que fazer na igreja deles e vem dominar o som aqui. Faça isso no sábado e no domingo para ver se eu não vou levantar no meio do povo. Vou levantar e vou falar alto ainda. Vai bagunçar lá na tua igreja. Viu? Bom, hoje pela madrugada, né, eu acordei, estava falando com o Senhor na cama, né, conversando.
que a gente às vezes acorda, né? Deus nos acorda e a gente conversa, fala com Deus, né? Eu fico envolvido direto. E Deus tinha me dado o Salmo 28 para ler hoje pela manhã. Mas quando de repente eu abri e fui lendo, e era Jó 28. Né? Aí eu falei pela manhã que eu iria trazer uma mensagem de Jó 28 para os amigos. Eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra, ela notifica, né, as pessoas da grandeza, do poder oculto, né, do nosso Deus em criação. Porque Deus é maravilhoso em criação, né? Deus é maravilhoso. Pena que às vezes o pregador está pregando, o nego bota o fundo musical lá alto para poder trazer emoção para a igreja. Quem traz sensibilidade, toque, faz o povo chorar, é a condução da palavra mediante o Espírito Santo. Que mensagem boa que o pastor, um pastor aí, presidente, não sei de onde, veio pregar, uma benção. Trouxe uma mensagem que é uma benção. Mas tem um perturbado aí, de uma igreja dele, acho que é Madureira, veio para lá, entrou de função e mexeu no som. E aí ficou botando o fundo musical mais alto do que a mensagem que se estava pregando. É sempre assim. É sempre assim. Quando não vê um falso profeta, vê um perturbador. Tô de olho aí. Não vou falar teu nome aqui, viu, seu Anderson? Vai cuidar da sua vida. Você não vem para a igreja para poder cultuar a Deus, não vem perturbar também não. Vai trabalhar, vai procurar o que fazer. Fica com essa síndrome aí de Camboriú aí, fica atrapalhando as reuniões aí. Que não é Camboriú não, é cuidar da sua vida. Amém? Deixa quem quer ir lá na igreja ouvir a palavra. O som já não é bom. Bota aquele agudo fundo musical que abafa o pregador que está pregando. Mensagem maravilhosa. À toa, sujeito à toa. Vai caçar a tua turma. Né? Nem perturbar aqui na igreja, não. Eu falo. Não vem não que eu falo. Hein? Fala até nome. Vai lá, processa. Me manda fazer besteira. Caçar sua turma. Vai caçar um trabalho. Né? Quem trabalha não tem tempo de ficar vendo o WhatsApp. Eu trabalho o dia inteiro, prego o dia inteiro na rua. Chego aqui para receber de Deus e dar para Deus. Aí tu vês aí com essa cabeça de Camboriú perturbado, ficar aumentando o som fundo musical em igreja, enquanto o pregador está pregando, que a gente não ouve nada do que o pregador está pregando, a gente quer meditar na palavra, não consegue. Aí para fechar tudo, aí vem o outro vice-presidente, vem deixar o moço cantar, apaga a luz. Fica aquela coisa, aquela escuridão, aquele breu, aquela coisa ruim. Mas que tá saudade lá do inferninho, né? Tem gente que é assim. Faz besteira não, hein? Faz besteira não, eu vim pra rede, sento madeira. Igreja, já mandei no seu WhatsApp aí. Igreja não é pra ter festinha, fumacinha, tá entendendo? Não é isso aí não. Igreja é pra ouvir a palavra, tá entendendo? Entender a mensagem e vir para casa e viver o que foi pregado ali. Ficar fazendo essa besteira de comunidade aí que você vai ver. O homem apropria-se das riquezas da terra. É o que diz aqui. Jó 28, né? Eu quero ler isso aqui, que isso aqui é maravilhoso. Cara. Isso aqui é a finíssima, é a finésia, né, de Jó proferindo, né, a riqueza e as sabedorias de Deus. Aqui ele vai falar de tópicos interessantes, de coisa maravilhosa. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso, né? Queria que você prestasse bem atenção nisso, que é uma maravilha. E Jó foi um homem que, um árabe, né? Jó foi um árabe.
que teve uma experiência muito grande com Deus. Há que se dizer que a Bíblia diz que Jó era árabe. Então ele era das Arábias. Só procurar aí no Google aí que você vai dizer Jó, o árabe. Tá? Um homem bem distante das terras, né? Da promessa, mas que tinha um temor de Deus. E Deus está pronto a se revelar a quaisquer um. A quaisquer um. Depende, né, da sua dedicação. Você quer que Deus se revele a você? Né? Então é só você buscá-lo, né, e conversá-lo com ele, né, e se dedicar à sua lei, à sua palavra, né, e ser fiel, temer, né, ter reverência na casa de Deus, né? E Deus assim então vai revelar a você com certeza. Amém? Eu quero ler aqui o versículo 1 em diante, que diz assim, ó: na verdade, a prata tem a sua mina, e o ouro que se refina tem o seu lugar. Aqui ele está falando das leis naturais, né, das riquezas de Deus e como conquistá-las e como explorá-las. Ele vai fechar no âmbito da sabedoria. Ele vai fechá-la no âmbito da sabedoria. Né? Aí ele diz assim, na verdade a prata tem a sua mina, e o ouro que se refina ao seu lugar. Quer dizer, tudo tem um lugar adequado. Deus está fazendo uma coisa aí, depois muita gente saberá, que nada do que Deus faz ficou oculto. Né? Depois então, Deus o fará entender e nos abençoará, com certeza. Aí diz assim, o ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. O homem põe o termos à escuridão. Os homens põem termos à escuridão. Até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e nas densas escuridões. E é verdade, né? O homem ele vai para os confins até. Eu estava vendo aquela busca do ouro, né, no Discovery. O homem ele vai para diversos lugares, gasta milhões, e ali são gastados 150, 200 mil dólares, né? 200 mil dólares, né? 200 mil dólares, né? Para eles conquistarem, né, um certo quilo de ouro. Mas olha bem o que Deus diz aqui, olha. Olha lá, os homens põem termos à escuridão. Até os últimos fins procuram as pedras ocultas nas trevas e nas densas escuridões. Você já viu, tem gente que desce ao mar, né? Vai no mais profundo, né, das sendas marítimas, buscar conchas para ver se tem pérolas por dentro, né? Galgar diamantes, né, nas mais densas rochas que o mundo produz, dadas por Deus, né? Mas olha o que é interessante aqui, ó. Abrem as entradas para as minas, longe das habitações dos homens, esquecidos dos transiustos, e assim, longe deles, dependurados, os inclinam de lado para o outro. E é verdade, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: os caras quebram as rochas, como quando eles vão, né, buscar carvão,
mineral, topázio, pedras preciosas, jaspe. Inclusive houve aqui, né, na Venezuela, né, aquele pessoal que ficou preso entre as minas de diamantes, entre as minas de carvão, né, são as riquezas naturais produzidas por Deus. Aí ele diz assim, ó, abre as entradas para as minas, longe das habitações dos homens, esquecido dos trânsitos, e assim, longe deles, dependurados. Osciliam de um lado para o outro. Quer dizer, ficam pendurados, oscilando. Quer dizer que essas práticas, você vê que nada é novo, né? Você vê que nada é novo. Né? Aí disseram que descobriram nas nossas épocas que a Terra era redonda. Isaías diz, o Senhor está sentado sobre o globo da Terra. Quando fala globo, é tudo que é redondo. E nós, diante da sua presença, somos como gafanhoto. Né? Somos como os gafanhotos diante da sua presença. Né? Aí diz assim, ó, da terra procede o pão, mas embaixo revolve como por fogo o núcleo da terra que sustenta. Agora, como é que isso vem na cabeça do ser humano, né? E aí descobriram que o núcleo da Terra é fogo. Mas quem descobriu foi bem antes de nós, bem antes de tecnologia. Até porque mesmo os escapes, que são os vulcões, eles determinam tal veracidade dessas atitudes. E Jó, ele era muito sábio, né? Ele vivia, né, para observar a natureza, agradecer a Deus com todas as suas riquezas. E ele aqui vai narrar, hein? E ele aqui vai fazer uma narrativa. Aí ele vai dizer assim, olha, nas suas pedras se encontra zafira, e há pó que contém ouro. Tá vendo? E há pó que contém ouro. Olha como esses homens... Por que ele falava isso? Porque praticamente, se ele era rico, ele não era rico por herdade. Alguém da família dele já exercia essa função de procurar algo. Quando você lê a Bíblia dá uma explanação para todas as coisas. Da onde adivinham as bênçãos de Deus na vida de Jó? Ele declara aqui. Talvez quais seriam os ofícios dos seus pais, da sua família, dos seus antepassados. Né? E esse também era o ofício da família de Jó. Né? Por isso que, quando a família morre, deixa ele se servia de muitas pessoas. Porque ele vai dizer aqui, ó, o que ele diz assim, ó, da terra procede o pão, mas embaixo se revolve como por fogo. Nas suas pedras se encontra zafiras, e ao pó que contém ouros. Então eu quero acreditar, eu quero crer que essa descendência de riquezas de Jó, porque a Bíblia diz que ele se servia de muitas pessoas, que a sua família já tinha uma tradição de escavação. Talvez seja essa a procura de muitos teólogos, né, a origem da riqueza de Jó. Deus não fez Jó prosperar do nada. As prosperidades de longas datas vêm sempre do ofício da família, até porque nós nascemos e esses ofícios vão se aprimorando. E as descendências vão tomando posse e vão dando crescimento. E a quem Deus achar graça, o conhecimento sobre ele é maior, para poder agariar mais recursos da terra. Porque ele disse que da terra vem um pão. O pão que lhe deu a riqueza, o pão que lhe deu o ouro, o pão que lhe deu a prata. Ele vai ensinar
aqui como extrair isso. Porque dentre a família de Jó e ele, né, se prontificou a buscar a Deus. Ele era diferente do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. A Bíblia não vai narrar a família de Jó, mas vai falar que ele era um homem rico, próspero. E a maioria e os maiorais da cidade se serviam dele. Então não é muito raro, né, descobrir, né, os valores que levaram e o esforço, né, e que levaram ele a ser próspero como ele era. Primeiro, temente a Deus. Segundo, oferecia holocausto a Deus todas as vezes. Então Deus revelava a ele os melhores dos melhores, né, recursos para como ele, né, aumentar as suas riquezas. Então ele está dando um termo aqui de como ele procedia, porque isso aqui ninguém fala o que não faz. E Jó estava falando o que ele fez, né? É aqui, ó. Essa vereda as aves de rapinas ignoram, e jamais haverão os olhos dos falcão. Nunca pisará feras majestosas, que são leões, né? Aí ele diz, nem leões passou por ela. Olha lá. Estende homens a mão contra a rocha e revolve os montes desde as suas raízes. Quer dizer, Deus já estava falando para ele, nessa incessante busca dele por Deus, porque ele era um homem de princípios. Então Deus estava falando para ele, olha Jó, sabe, debaixo dessas terras, eu quero te fazer rico, mas revolva um pouco. Seus familiares, talvez eles, né, por não me buscar, eu não revelei coisas preciosas a ele, como eu quero te revelar. Para te tornar mais próspero do Oriente. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente, de forma que toda a cidade se servia dele, né? Abre-se canais nas pedras, e os seus olhos veem todos os que há de mais precioso. Tapa os veios das águas, e nenhuma gota sai deles. E traz à luz o que está escondido. Você está vendo como é que até Deus ensina, né? Então eles com lampião, né, com luzes, ou na manhã do dia, cavavam-se, né, grandes túneis por debaixo da terra, bombeavam águas, né, e traziam as riquezas das profundezas. Aí ele vai dizer aqui, ó, as verdadeiras sabedoria é dom de Deus. Quando ele diz isso aqui, é porque para ele fazer tudo isso que ele fazia, né, o Jó, ele recebeu de Deus a orientação. Às vezes, por isso que eu digo para todo mundo, no Zap, Facebook, aonde quer que eu esteja, eu digo às pessoas que todo mundo tem um ofício na vida e ninguém deva estar invejoso por quem quer que seja. Porque se temeres a Deus, com certeza as revelações do seu ofício na terra para a sua sobrevivência cotidiana, onde aflorar, antes que a miséria bata a sua porta. Essa é a verdadeira notoriedade, né, da evidência das bênçãos de Deus pelo aquele que o teme, que respeita, que tem princípios, que acredita na palavra de Deus. É só para quem teme a Deus e respeita o seu edito, a sua palavra, o seu amor, a sua equidade, a sua justiça e o seu tempo. Olha lá. Mas aonde se achará sabedoria?
E aonde está o lugar do entendimento? Aí ele pergunta. O homem não conhece o valor delas, e nem se acha ela na terra dos viventes. Quer dizer, então, o único, depois de todos aqui, que foi sábio a ponto de, né, foi o Salomão. Eu creio que Deus emprestou para ele o vento da sabedoria, porque Salomão foi arquiteto de várias leis que hoje são executadas em cima dos malfeitores. Salomão foi um homem sábio demais. Ninguém é tão pobre que não possa sobreviver. Ninguém é tão miserável que não possa estender a mão ao seu próximo que está em necessidade. Porque todo mundo, né, produz uma certa sabiência de nascença dada por Deus para a sobrevivência na face dessa terra. E se temer a Deus, então o caminho será de luz e será próspero para todo sempre. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Pode acreditar. Então vamos comigo aqui. Diz assim, que o valor da sabedoria não se encontra na terra dos sobreviventes. Vamos ver. Quem dentre alguém possa saber? E aonde o princípio de tais sabedoria ancora? Vai dizer assim, ó. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem pesa prata em câmbio dela. Quer dizer, não se dá por ela ouro fino, nem pesa-se prata em troca dela. Câmbio é troca, né? Mudança. Olha lá. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela zafira. São pedras preciosas que ornamentam os muros da cidade santa que Deus preparou para nós. Da cidade santa que Deus preparou para nós. Agora você vê, sabedoria é uma pessoa, é um espírito. Amém? Que ela se aposta daquele que teme a Deus. Tanto é que em Provérbios capítulo 9, vai dizer que ela sentou comigo, ela foi minha aluna, ela estava comigo no princípio, folgando no meu mundo habitável. Que benção, né? Que benção, que vitória. Que maravilha. Aí diz assim, o seu valor não se pode avaliar pelo ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, e nem pelo zafira. O ouro não se iguala a ela, e nem o cristal. Ela não se troca por joia de ouro fino. Agora, aqui para nós, quantas pessoas trocam, né, a benção pelo prazer? Eu conheço. Eu conheço gente enrolada, gente de igreja. Pastor, conheço. Que compra, que vende. São coisas perigosas, né? Coisas nocivas. Coisas que não se faz. Coisas que é assombrosa aos olhos de Deus. Isso é um pecado eminente. O que Deus nos dá em mão para fazermos, nós não devemos negociar como se fosse um prato de comida ou um prato de arroz, como fez Jacó. Esaú, né? Que trocou com Jacó. Tem que abrir o olho, porque isso será cobrado. E vai ser. E será cobrado. Mas tem gente que troca. Por quê? Porque lhe falta o temor de Deus. E aí, ao longo do tempo, tenta se recuperar.
pela besteira que fez. E eu vi alguém dizer, num filme, duas coisas que não voltam, é a palavra dada e a flecha lançada. E a oportunidade perdida. São três, então. Então tem que vigiar com o que faz. Porque tudo está sendo tomado nota. O que recebeu, o que pagou, para poder ser o que é. Isso é perigoso, hein? Isso é perigoso. Vamos aqui. Aí diz assim, o ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se troca por joias de ouro finos. Ela faz esquecer o coral e o cristal. E a aquisição da sabedoria é melhor que toda a pérola. Está dizendo aqui que é melhor do que todas as pérolas. A aquisição da sabedoria é melhor do que todas as pérolas. É melhor do que todas as trocas. É melhor do que toda a venda, do que toda a negociação. Será que alguém já leu isso? Será que você que está me ouvindo, você já leu isso? E se leu, o que você fez, hein? O que você fez? Tanto que comprou quanto que vendeu. O que você fez? Isso é sério? Será cobrado? Não brinca não, que a coisa é séria. Aí, ó. Não lhe igualará ao topázio da Etiópia, e nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o seu lugar do entendimento? Está encobertas aos olhos de todos os viventes. Está encoberta aos olhos de todos os viventes. É isso. É isso. Por isso que pessoas fazem algo nocivos à vontade de Deus. Isso é complicado. Isso é, já ouvi, Jonatas. Isso é complicado. Todas essas coisas terão a sua cobrança. Continuando, diz assim, ó. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Olha como ela é importante, ela não se encontra em qualquer lugar. Isso aqui são lugares nocivos. O abismo e a morte diz, ouvimos a fama da sabedoria. Porque a sabedoria é uma pessoa, é um espírito. Deus a criou. E folgou com ela no seu mundo habitável. E ela aprendeu com Deus. Está lá no capítulo 9 de Provérbios. Lê lá para você ver. Eu era aluna de Deus, eu aprendi com Deus, folgando com ele no seu mundo habitável. Você está pensando que é brincadeira? Aí diz assim, ó. Deus lhe entende o caminho. Ele é quem sabe o seu lugar. Deus entende o caminho da sabedoria. E ele é quem falou, fica ali, sabedoria. Tem muita gente te querendo. Mas eu vou dar você só para os meus aqui que estão aqui na eternidade.
porque já dei a sabedoria natural ao homem, ou o homem já faz o que faz. Imagine se eu dividisse você, né, em cada ser humano que seria da terra. Mas ele nos deu algo semelhante à sabedoria. Não é a sabedoria. Não existe sabedoria na terra. Existem atitudes semelhantes à sabedoria. Mas a sabedoria nem a morte. Olha aqui o que está dizendo assim. Ó. O abismo e a morte, Jó, capítulo 28, versículo 22. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Que coisa, né? Que coisa, né? É. Deus é que sabe o lugar dela. Sabe aonde ela está. Ele é que move ela. Ela não sai se Deus não quiser. Aí diz assim, ó. Porque ele perscruta até a extremidade da terra. Vê tudo o que há debaixo dos céus, quando regulou o peso do vento, e fixou a medida das águas. Quer dizer, as pessoas estão espantadas com os ventos que estão aí, não estão? Terremoto. Mas ele regulou, está tudo regulado. Está tudo dominado, está tudo no controle. Está tudo saindo de acordo com o previsto. Não estamos desbandados, desgarrados, jogados às traças, não. O Espírito Santo ainda está aqui. As coisas têm que acontecer. Os terremotos têm que acontecer. Os ventos estão tudo regulado no seu devido lugar. E vai acontecer do jeito que ele quer. Até o fim dos tempos. Que está dizendo aqui, ó. Ó, porque ele perscruta até a extremidade da terra. Vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento. Rapaz, isso aqui é muito forte, né? O vento tem peso? Tem. O vento tem um peso. Então, ele habitou o mundo, botou uma esfera invisível ao redor dessa esfera terrestre, desse globo, e colocou a medida certinha de vento para nós, ó. Respirar. Quando sair essa medida da tua vida, você já não é mais. É só sair um pouquinho da medida do vento do seu pulmão, você já não é mais. O bonzão da boca já não existe mais. Ué, o nosso amigo aqui, eu conheci bastante, né? Que eu passava, cantei até lá no mercado dele, né? O irmão do dono do mercado aqui no Arco-Íris. Fez um mercado lindo, maravilhoso, coitado. Aí Deus recolheu o vento da boca dele. Isaías capítulo 2, né? No que estima-se o homem mortal, quer dizer, no que se gaba o homem mortal, cujo fôlego está no nariz. O sujeito tem carro, tem dinheiro, tem poder, tem uma opção de coisa, mas o fôlego do ser humano mais rico na face da terra, o poder de sobrevivência dele, dá onde? Está no nariz. Acabou, tapou o nariz. Deus puxou, me dá o que é meu? Me dá o meu ar! Acabou o poder do sujeito que podia mandar, acabou o poder do presidente, acabou o poder do grande empresário, acabou o poder dos poderosos, porque ele diz, do que se gaba o homem mortal cujo fôlego está nas narinas. Está lá no capítulo 2 de Isaías, lê lá para você ver. Quer dizer, então ele deu um peso para o vento. Não é?
Que interessante, né? Por isso que você deve ter medo. Ah, eu temo a Deus. Eu gosto de Deus. Eita, maravilha. Falar do poder, né, do eterno, daquele que criou todas as coisas. Eu quero ver esse homem Deus poderoso, grande, magnífico, em sabedoria. É um homem como nós. Ele diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então somos semelhança a ele, né? Somos imagem dele. A semelhança são as atitudes. As nossas atitudes não são semelhantes às atitudes de Deus, porque a semelhança nós já perdemos. Queremos mal ao nosso próximo, falamos mal do nosso próximo, espraguejamos o nosso próximo. Semelhança são atitudes, né? Isso é semelhança. Imagem é a matéria presente. Tem corpo, cabeça, boca, olho, respira, fala, pensa, olha. Semelhança são atitudes. Somos igual a Deus, é a imagem, mas a semelhança perdemos de muito. E quando aceitamos Jesus, abraçamos um pouco dessa semelhança. O outro fez o mercado lindo, né? Que pena. Foi novo, não gozou para ver. Né? É isso. Vamos adiante. Ô, Jonathan, daqui a pouco eu vou aí. Daqui a pouco eu vou ver lá o WhatsApp. Fica mandando toda hora não, que agora eu tô no ar. Viu, filho? Pai do Senhor Jesus. Aí diz assim, ó. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Quer dizer que as águas, elas têm uma medida, né? Elas não ultrapassam. Já pensou se o mar, com toda aquela fúria, ultrapassasse? Ia dizimar toda a humanidade da terra, né? E ele é maior que a terra, hein? Que as partes secas. Mas Deus colocou uma lei. A natureza obedece à lei de Deus, mas o homem que está na frente de trabalho de qualquer igreja, ele tem um poderzinho, ele já acha que é muita coisa. É todas as igrejas. Quando começa bem humildezinho. Não tem jeito não, já começa errado, já vai errado, já talvez nem para até ali. Agora, tem outros não, começa mansinho, depois já acha que arrebenta, né? Falar nisso, teve um empresário hoje estava conversando comigo que queria lá no Brás. Ele tinha, né, um problema, né? E aí ele orou a Deus para ir no Brás. Aí disse que na visão, Deus deu uma visão para ele, sonho, que quando ele chega lá no Brás, ele pega o carro e vai pro Brás. Quando ele chega lá no Brás, na igreja de um certo profeta, né, do chapéu, ele fica atrás do altar, mas quando ele olha para o altar estava cheio de lixo. Lixo mesmo, e ele começou a tentar limpar o altar. E quanto mais lixo tinha, mais lixo. Esse empresário veio falar comigo. Poxa, fulano, eu tenho um problema que já não tem mais. Eu já determinei expulsar esse mal. Amém? Em nome de Jesus. Aí ele disse assim para mim, e eu ia lá pro Brasil, eu ia. Ele falou, eu e minha esposa ia pegar a nossa caminhoneta aí, ó, ia pimbar para lá para tirar essa ansiosidade, essa solicitude da minha vida. E eu orei a Deus, pedi uma resposta a Deus, o empresário falando para mim. E quando foi a noite que eu dormi, Deus me mostrou a gente lá no Brás, bem perto do altar, e o altar estava cheio de lixo. Bom, não preciso falar mais nada. Eu falei para ele, não preciso falar mais nada. Precisa falar mais alguma coisa? Tá vendo como é que são as coisas? Deus mostra. Deus mostra. Deus mostra! O altar estava cheio de lixo. E eles tentavam limpar o altar. Quanto mais limpava, mais lixo tinha. Mas lixo mesmo, lixo. Que eu entendi na visão, ele me pediu interpretação. Eu falei, irmão, o que está saindo do altar é lixo. Eu uso a palavra para me beneficiar e vivo no lixo. É o que Deus te mostrou. A pessoa está no lixo. O altar dele é um lixo. Essa foi a visão que ele teve e o discernimento que Deus me deu. Amém? Olha lá.
Quando determinou leis para a chuva e caminhos para o relâmpago e dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou e estabeleceu e também esquadrinhou e disse-lhe ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar do mal é ser inteligente, ou é ter entendimento. O sujeito estava lá no culto hoje, não estava? Ele não estava vendo que a palavra estava sendo lida? Se ele fosse um homem temente, sábio, porque falar sabe falar, mas não sabe se comportar como tal, como fala, né? Falar todo mundo fala, até papagaio fala, mas se comportar, ter reverência nas coisas, não faz. Ou quer me desafiar? Me desafia? Falar o nome dele mesmo, Anderson. Vai lá botar som alto lá, fundo musical na tua igreja. Ou então vai lá pra Camboriú, pede pra pregar lá. Vem trazer síndrome de Camboriú pra cá, pra dentro, não. Que nós aqui quer ouvir a palavra de Deus. Vai fazer bagunça na tua igreja. Amém? Pra mim você não é evangelista, não é nada. Não te conheço como nada, conheço você como um cara à toa aí. Fica na igreja esperando migalha de oportunidade. Nunca vi você pregar, evangelizar, fazer a obra de Deus em casa de ninguém. A priori, só vi você uma vez trabalhando aí, vendendo, como é que se chama? Verdura. E nunca mais vi você trabalhar em nada. Ao contrário, você pedir dinheiro. Trabalhar não vi não. Então não vai na igreja dos outros fazer bagunça não, que aqui você encontra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o apartar do mal é ser inteligente, ou ter entendimento. Que benção, né? Jó, ele tinha essa coisa maravilhosa na vida dele. Que benção. Quero terminar aqui essa palavra. Estava latejando no meu coração de eu pregar essa palavra hoje. Né? Eu creio que Deus pode falar com certeza no teu coração. Né? As leis naturais da terra, da vida, tudo obedece às leis de Deus, né? Mas nós sempre excedemos, ultrapassamos. Ou inventamos, queremos fazer errado, queremos substituir a palavra com uma opção de coisinhas, com que a palavra não é poderosa em si, para mover a vida do ser humano. A palavra é poderosa. Ela não precisa de nada de substituição, nada artificial. Amém? Ela não precisa. Eu, quando eu era moleque, fazia coisa de moleque. Quando eu era menino, fazia coisa de menino. Agora sou adulto, faço coisa de adulto. Tem gente que está em frente de igreja que não cresceu. Não está maduro. Está menino, está repetindo coisas, está entendendo que está vendo por aí. E achando que esse tipo de mitificação, está entendendo? Faz com que a igreja cresça. E faz com que a pessoa reflita em alguma coisa. Apagar de luz, levantar fundo musical. Isso aí só inibe. Mas porque quem faz isso é mundo. Tudo que não presta está no mundo. Ninguém precisa acrescentar nada. A palavra de Deus é autossuficiente, soberana, sobre tudo e sobre todas as coisas. Que é o pastor Nelson Nascimento, negão do saco preto, lendo Jó 28, para você hoje. Deus te abençoe, voltamos a qualquer momento. Pai do Senhor.